Este aqui é o Kento. Ele tem o personagem mais forte do jogo, e o mais assistido em todo o Mood de Ivars, famoso pelo apelido de Rei. A galera toda é simplesmente obcecada por ele, passando horas e horas vendo-o detonar o chefe final e limpando a masmorra mais temida de todo o servidor. Mas no dia em que ele finalmente ia revelar seu rosto aos fãs, seu irmão Reito Dingudi cortou a transmissão, o espancou, anunciou que tinha comprado a conta e tomou o lugar do rei na frente de todo mundo. Do nada, Kento perdeu a fama que construiu do zero, e ainda teve que assistir seu irmão na TV, sendo elogiado como se fosse o grande gênio por trás de tudo. Depois de horas se sentindo deprimido, ele decide dar a volta por cima e diz que fará o que for preciso para destruir seu irmão, sem conta e sem dinheiro. Ele pegou um empréstimo pesado de 25 mil e comprou uma nova cápsula de realidade virtual. Kento entrou no jogo, criou um novo avatar chamado Shadow e estabeleceu dois objetivos. Ele precisava ganhar dinheiro rápido e precisava se vingar de Reito. No tutorial da torre, o recorde atual pertence ao seu antigo personagem, Rei. Mesmo com um personagem novinho em folha e estatísticas todas zeradas, Kento ainda tinha todo o conhecimento e habilidade do tutorial anterior. O cronômetro começou, e ele sai limpando andares como se não fosse nada. Cada andar que passava, ele quebrava um recorde. No sexto andar, os níveis já eram altos, mas não para ele, que derrotou o Goblin jogando uma adaga direto na garganta dele. O pobre cachorro tentou se vingar, mas o MC o matou sem suar a camisa. Ele já estava indo para o sétimo andar, e apenas 2 minutos haviam se passado. Shadow estava imparável, subindo para o sétimo, nono, 10º andar, e alcançando o chefe final. Essa coisa horrorosa é nível 12, uma grande diferença comparado a ele que é nível 1. Mesmo assim o MC não recuou, foi direto pra cima, confiando na sua própria habilidade. O monstro se perdeu, nesse momento ele viu a abertura, enfiou a adaga bem no meio da testa do monstro e terminou a masmorra tutorial. Quando ele abriu o placar e viu seu nome em primeiro lugar, quebrando o recorde mundial do tutorial. Mas agora o verdadeiro desafio começa, porque uma missão oculta foi desbloqueada. Olhando pra cima, ele vê a sombra de um monstro voador. E ele fica assustado porque está em uma conta novinha em folha agora, e derrotar este monstro vai ser muito difícil já que é nível 50. O MC olha friamente, pega a adaga e vai direto no monstro. O dragão voa por aí apenas cuspindo fogo de cima. Ele avista uma pilha de pedras, avança, dá um salto enorme e começa a fatiar o dragão sem parar. O cronômetro só tinha 1 minuto restante, então o cara tenta de todas as formas cortar o dragão, mas nada parece funcionar. Enquanto caía no pescoço do dragão, ele avistou uma pedra e encontrou o ponto fraco. Bem ali, ele levantou a adaga e a enfiou na pedra, partindo-a ao meio. O dragão começa a desmoronar e foi completamente derrotado. Em 14 minutos e 59 segundos, ele estabeleceu um novo recorde na missão oculta. Sua recompensa foi um baú mágico, e quando ele o abriu, recebeu uma espada lendária chamada Koro, que tem estatísticas absolutamente quebradas. Além de ser uma espada rara, ela também tem consciência e pode falar, o que significa que esta é a espada mais apelona do jogo. Em pouco tempo ele chega na Vila dos Começos. Quando ele diz que não esperava que o rei estivesse lá, a espada imediatamente o cala. Pensando bem, ele diz que mesmo que as estatísticas do item sejam baixas, ainda é lendário, o que significa que vale uma tonelada de dinheiro. Kuro diz ao garoto para parar de pensar nisso e diz que é a melhor espada do mundo. Somos levados para a Floresta dos Começos. Shadow está pronto para subir de nível e caçar itens de alto rank, já que ele precisa de grana. Depois de um tempo, o vemos finalizando um Goblin, enquanto a espada diz a ele para parar de cortar criaturas tão patéticas. Percebendo que atingiu o nível 4, o protagonista decide colocar pontos em agilidade, mas quando ele abre o painel, descobre que as estatísticas da espada também subiram. Explicando, Kuro diz que sua habilidade permite que ela cresça junto com seu dono. Curioso, o garoto pergunta o que é aquela outra estatística, mas a espada diz que não sabe. De repente, Shadow ouve vozes e rapidamente percebe que há mais 7 pessoas por perto. Vemos um grupo de jogadores agradecendo Sud, que sorri e diz que seu trabalho é apoiar novatos. O protagonista percebe que, embora possa sentir 7 presenças, ele só está vendo 4 pessoas, o que significa que 3 delas estão escondidas nas sombras. A espada demoníaca diz que isso é bem comum quando as pessoas querem caçar novos jogadores. Como ele não suporta canalhas que se aproveitam dos fracos, o garoto decide intervir. A espada diz que imaginava que ele era do tipo justiceiro, mostrando que não parou de ler seus pensamentos nem por um segundo. Vendo-o, Sudi pergunta se ele também é um novato. Quando ele confirma, os outros jogadores ficam animados, mas Shadow diz que este não é o melhor lugar para iniciantes subirem de nível. Então ele bloqueia o ataque do caçador, e o cara percebe que o garoto não precisa de ajuda nenhuma. Assistindo à luta, os outros jogadores perguntam o que devem fazer, gritando, o garoto diz a eles para saírem dali. Mas então, mais caçadores pulam dos arbustos, o líder da gangue ataca novamente, fazendo o protagonista perceber que isso está longe de acabar. Um garoto decide que se dane, e avança. Mas antes que o protagonista possa fazer qualquer coisa, o garoto leva um golpe fatal. Shadow fica atordoado, e uma mensagem aparece dizendo que o garoto não poderá jogar por 24 horas. Os caçadores avançam sobre as garotas e dizem para elas não se preocuparem, porque logo se juntarão a ele. Provocando-as, o chefe diz que manterá as coisas calmas e tranquilas enquanto ele se concentra na defesa. De olho no dinheiro, um dos assassinos diz que é tudo graças ao rei, então ele se desculpa por deixar isso escapar. De repente, Sod percebe que algo mudou no cara encapuzado, emanando uma pressão insana. O garoto diz ao homem para repetir aquilo e explicar o que o rei tem a ver com tudo isso.
O caçador diz que não tem ideia do que ele está falando e antes que possa reagir tem a cabeça arrancada. Com os olhos brilhando, o protagonista diz que tem ouvido muito esse nome, então ele quer a verdade. Kuro pergunta o que está acontecendo e por que o garoto não está ouvindo. Percebendo que ele se entregou completamente à raiva, tenta acalmar as coisas, já que já passou por isso antes. Uma mensagem aparece dizendo que um campo de duelo de exclusão de conta foi ativado e o jogador-alvo será eliminado. Vendo o que o protagonista pode fazer, o líder mercenário se pergunta o que diabos está acontecendo. O jogador que havia sido morto aparece e começa a correr das garras das sombras, mas ele é pego, e enquanto implora por ajuda, é sugado para um abismo. Suando frio, Suchi ainda não entende nada, se perguntando o que é aquela mão e por que o corpo de seu aliado é o único que não desapareceu. Shadow diz ao garoto para parar de ter medo, a caçada apenas começou. Pensando consigo mesmo, o mercenário conclui que estes não são os anões Yadidi que ele conhece. Cara a cara com o jogador, o protagonista pergunta por que e quem deu a ordem para matar iniciantes. Gritando, o assassino diz que está seguindo as ordens do rei, e não é culpa dele. Consumido pelo ódio, o garoto começa a desferir golpes brutais, então ele pergunta por que estão fazendo isso, e Suji chorando diz que não sabe. Desferindo o golpe final, o protagonista diz que nesse caso, ele pode simplesmente morrer. Com a eliminação, o campo de duelo de exclusão de conta é desativado. Percebendo que o garoto parece meio tonto, uma das garotas pergunta se ele está bem antes de agradecê-lo por salvá-las. Nosso cara diz que não foi nada demais, mas o jogador de chapéu discorda e diz que quando ele estava lutando, parecia o próprio rei. Xiaobei decide se afastar e sentar. Preocupado, Kuro pergunta se ele está bem, mas o garoto não responde, ele pergunta o que era aquele campo de antes. Sentindo a pressão, a espada diz ao seu dono para diminuir sua intenção assassina, já que seus dados de memória são protegidos, e a única coisa que sabe é que o campo de duelo é onde as contas dos jogadores são colocadas como apostas, então aquelas mãos gigantes são chamadas de mãos de Deus. Elas são responsáveis por engolir as informações da conta dos jogadores, impedindo-os de reencarnar porque esses dados são basicamente como uma alma. Pensando nisso, nosso cara diz que é insano uma habilidade ter tanto poder, então ele percebe que acabou fazendo algo semelhante ao que Rito fez. A espada diz que as emoções do garoto causaram uma falha no sistema de proteção e que seu criador ajudou a desenvolver o jogo, mas foi demitido, e a última coisa que sentiu antes de ser reprogramada foi uma agonia extrema. Levantando-se, o protagonista diz que isso é bom, já que jurou vingança contra o rei e diz que acredita nessa história, ele decide verificar os itens que pegou. Kuro diz que a mão esquerda do cara está tremendo e que vai fingir que não viu. Com a pulseira do falcão, o tônico do lobo negro e a adaga presa venenosa, Shadow diz que os inimigos tinham um loot decente, e ele vai leiloar o resto. Quando alguém pergunta se ele está realmente tão quebrado, ele diz que de qualquer forma só pode fazer o que precisa se derrotar monstros raros. Então somos levados para a estrada perdida. Depois de caminhar um pouco, Kuro pergunta se seu dono se perdeu. Negando, o protagonista diz que depois que saírem do labirinto camuflado, chegarão à base dos NPCs. Eles se parecem muito com humanos e podem ser úteis para coletar informações sobre monstros raros. A espada pergunta se ele não tem amigos humanos. Nosso cara diz que sempre jogou solo, então rapidamente muda de assunto quando sente cheiro de fumaça. Pensando em seu irmão, ele diz que além de se sentir impotente, sabia que algo importante estava sendo destruído, e agora precisa descobrir como isso aconteceu. Caminhando pela vila em chamas, ele chama perguntando se há alguém, até que ouve uma garotinha chamada Rin, chorando por ajuda. Shadow consegue tirar a NPC dos escombros antes que o pior aconteça. Então ele pega uma poção de cura para ajudá-la, mas quando ela abre os olhos, grita e se afasta. O protagonista diz que está ali para ajudar. Chorando, a garotinha pergunta se ele vai chamar o rei. Descobrimos que um grupo de estranhos apareceu na vila e levou todos os adultos. Sob o comando do rei, quando perguntado se está bem, Shadow diz que sim e diz a Kuro para não se preocupar, então ele diz que é hora de matar as pessoas responsáveis por essa tragédia. Mais à frente, eles veem um grupo de homens espancando um aldeão, o cara tenta se proteger com as mãos, de repente o protagonista aparece atrás de um deles e com um único golpe tira mais uma vida. A espada demoníaca diz que aquela adaga parece difícil de usar. E quando ele pergunta se ela está com ciúmes, ela nega, dizendo que simplesmente não gosta daquela arma. Depois de acabar com quase toda a gangue, Kunto diz que precisava praticar para poder usá-la quando realmente importasse. De repente, alguém começa a gritar. O líder mercenário diz que o cara grita demais, para um NPC que só devia dar informação. Chorando, o cara diz que só quer o líder, o que faz o assassino decidir acabar logo com isso. Mas antes que ele possa, um de seus aliados tem a cabeça arrancada. Após derrubar o capitão, o protagonista diz que ele é lento demais e ao se aproximar, pergunta se o cara no chão está bem. O cara agradece a ajuda e, ao saber de Rin, pede que Shadow ajude seu povo a seguir em frente, já que o líder deles também foi capturado. Nosso herói concorda, e então somos levados para onde os reféns estão sendo mantidos. Preocupado, Kuro pede ao seu dono para ficar calmo para não ativar aquela habilidade de campo novamente. Enquanto ele avança para atacar, diz que sabe, os vilões nem têm chance de reagir. Apenas 4 restam, em pânico. E um deles pergunta quem diabos é o cara. De repente, outro mercenário aparece segurando o pai de Rin como refém, e ordena que ele não se mova. Os aldeões surtam quando veem seu líder assim. Cercado, o protagonista pode ouvir sua espada implorando para ele ficar calmo, mas mesmo assim, ele diz que vai matar todos eles. Um dos bandidos diz que essa é a fala deles, e que se o cara largar a espada, ele pode ir embora.
Mandando o homem calar a boca, nosso garoto ativa o campo de exclusão de conta, mandando todos os mercenários para o pânico. O cara com o rosto coberto consegue bloquear o primeiro golpe, e pergunta o que seu parceiro está esperando para acabar com o refém. Tremendo todo, ele percebe que não consegue se mover por causa do veneno da adaga do protagonista. Com um olhar sombrio, o protagonista diz que é hora da caçada. Vendo seu parceiro morder a poeira, o mercenário congelado implora ao garoto para não se aproximar, se ele quiser que o líder da vila permaneça vivo. Mostrando o quão rápido ele é, Xiao Bei diz que a distância não é nada para ele, e então desfere um golpe mortal. Com o trabalho feito, ele até consegue ver as mãos de Deus em ação, então depois de um tempo vemos o protagonista perguntando se Daunel está bem. O homem confirma, então pergunta como ele sabe seu nome, e quando não obtém resposta, diz que eles deveriam ir para fora. Quando os dois aparecem, uma mulher corre e abraça o marido, enquanto Rin abraça nosso garoto, entregando o anel do assassino. O líder diz que é para mostrar a gratidão de todos. De repente, Yuba aparece e pergunta que tipo de agradecimento mais sensal é esse. Olhando para o garoto, o velho o agradece em nome de todos, e diz que se houver mais alguma coisa que possam fazer, é só falar. O protagonista o agradece, fazendo o velho lembrar que ele era o rei. Indo direto ao ponto, o ancião pergunta se o jovem está procurando informações, então entrega a ele um papel com a localização de algum lugar. O queixo de Shadow cai, enquanto o ancião diz a ele para se preparar para a viagem. Eles apertam as mãos, e o protagonista diz que está de saída, mas os agradece pela hospitalidade. Yuba diz que todos o acompanharão até a saída, mesmo que odeiem vê-lo partir. Rin dá flores ao jovem em agradecimento por salvá-los. Isso faz nosso garoto lembrar de seus dias como um cavaleiro. Observando-o partir, Daunel o agradece por sua bondade, mas Quintil decide perguntar por que a vila foi atacada em primeiro lugar. O homem diz que, pelo que ouviu, os mercenários estavam atrás de informações que só o ancião sabia. Pensando nisso, o protagonista se pergunta o que diabos Rito está tramando. De repente, Kuro grita para avisá-lo sobre o perigo. Virando-se, nosso garoto fica cara a cara com um inimigo prestes a atacar. Usando toda a sua agilidade, ele desvia de uma saraivada de ataques, mas quando perde o equilíbrio, percebe que pode estar ferrado. No último segundo, ele consegue pegar a espada demoníaca e bloquear. Ele diz que é uma pena que o ataque furtivo da mulher não funcionou. Recuando, a garota de olhos amarelos pergunta quem ele é e o que aconteceu ali, enquanto o protagonista se pergunta se ela é uma das aliadas do rei. Preparando-se para atacar novamente, ela diz que poucas pessoas sequer sabem sobre aquela vila, então ela exige saber por que ele está ali. Eles chocam espadas e percebem que sua força é bem equilibrada. Preocupado, nosso garoto diz que ela está em um nível totalmente diferente comparado aos outros capangas. Ele a chuta para trás e pergunta por que ela está fazendo isso se é tão habilidosa. Tremendo, a inimiga pergunta como ele ousa fazer isso com os amigos dela, então ataca novamente logo depois. Colocando toda a sua força nisso, ela diz que se perdeu na raiva e que massacrar pessoas foi um erro. Gritando, Kato diz que só fez isso por causa deles. Daunel diz que gostaria de fazer algo, mas é impossível. Kuro pergunta se o garoto realmente acha que pode vencer. Sorrindo, ele diz que sim, e joga seu inimigo com toda a força na parede. No chão, a garota pergunta se a velocidade dele aumentou de repente, então diz que não pode se dar ao luxo de perder. Aproximando-se, Shadow diz que acabou pra ela. Vendo a espada demoníaca, a mulher pergunta por que o protagonista a tem. Atordoado, nosso garoto pergunta como ela sabe sobre Kuro. De repente, Rin agarra os braços dos dois e diz pra eles pararem. Assustados, eles dizem à garota que é perigoso, e é aí que os dois percebem que não são quem pensavam. Ari diz que se o cara sabe que foi um mal-entendido, ele deveria guardar a espada. Sorrindo, ele diz que ela deveria começar a se desculpar, mas nenhum dos dois parece disposto a recuar. Ouvindo a garotinha implorar para eles pararem de lutar, o protagonista diz que a mulher pode agradecer ao garoto. Quando perguntada, a espada diz que não se lembra desse nome, mas pode ser que sim, quem sabe, se suas memórias voltassem. Depois de chamar Kuro de idiota, o protagonista pergunta como a garota sabe sobre o item, mas quando não obtém resposta, ele diz que vai sair porque está com pressa. Rin se aproxima e diz para ele voltar a qualquer hora. O protagonista diz que voltará em breve, então se vira e sai. Em sua cabeça, Ari pensa que nunca vai se desculpar, já que o garoto absorveu um monte de jogadores, ainda assim ela quer saber se ele é realmente bom o suficiente para ser seu aliado. Depois de caminhar um pouco, Xiao Bei chega num deserto e começa a verificar o mapa que conseguiu. Ele mostra onde estão os monstros que dropam itens caros. Lembrando de suas dívidas, ele diz que há muito em jogo, incluindo seu sustento e sua vida. Kuro pergunta se aquela coisa no céu é um bug, mas o protagonista diz que é uma câmera. Vai filmar sua estreia como streamer. Da areia, um monstro enorme aparece, com dentes que parecem ser feitos de ouro. Tudo pronto, Kento diz que é hora de falar mais sobre a Tartaruga Joia. Assim que ele percebe que o objetivo é coletar materiais em vez de matar o monstro, a espada diz que isso até que parece divertido, né? As pessoas começam a entrar na transmissão, o que o faz sorrir, porque honestamente, mesmo com tudo, ele realmente gosta daquele jogo. Além da tartaruga, um verme do deserto irrompe do chão. Travado, nosso garoto acerta seu primeiro golpe. Ele levanta uma explosão de areia e o verme é instantaneamente aniquilado. Um dos 6 espectadores pergunta o que está acontecendo, e enquanto os outros comentam o quão insano foi aquele ataque, Shadow pergunta se Koro pode absorver o monstro, mas ele diz que o campo de exclusão é apenas para PVP.
Agradecendo pelas doações, ele diz aos espectadores que vai com tudo agora. No mundo real, um garoto diz que estava esperando outra transmissão começar, mas vai ficar por esta. Em seguida, vem os pássaros do deserto, e nosso Carlos desvia como se pudesse ver o futuro. A espada demoníaca pergunta se isso não é muito fácil pra ele. Ele apenas diz que é aqui que as coisas realmente começam. Ele corre, pula no ar, e quando perguntado se vai começar a coletar recursos, ele diz que não, porque quanto mais fundo você vai, mais raros os drops ficam. Kurou diz que nesse caso vai tirar uma folga. Virando-se, o protagonista diz que na verdade tem mais uma coisinha pra fazer. O monstro Cacto dispara seus espinhos sem hesitação, forçando-o a usar a espada para bloquear. A espada grita que dói pra caramba, e que não é um escudo. Shadow diz que Cactus tem uma armadilha de detecção, então ele vai desviar e bloquear os ataques e vai precisar da ajuda de Koru para subir até o topo. Depois de um monte de gritos, o cara finalmente chega ao topo do casco da tartaruga. Ofendida, a espada lendária pergunta como ele ousa tratar um item lendário assim. De repente, outra criatura aparece. É um grifo nível 40 com o vento de suas asas chicoteando ao redor. Os olhos do protagonista se arregalam. Quando o inimigo ataca com suas garras, Kento diz que a diferença de nível entre eles é mais que o dobro. Mesmo assim, ele ataca, porque sabe que não vai perder em velocidade de ataque. Kuru pergunta se já acabou, mas o garoto diz que ainda não. Ainda no ar, o grifo carrega uma bola de fogo e a arremessa direto nele. Ele desvia, pensando que o grifo terá que descer quando ficar sem bolas de fogo, e esse será o momento em que estará totalmente exposto. Tudo acontece exatamente como ele planejou, e Xiaobei começa a procurar o ponto de pressão que leva ao ponto fraco do inimigo. Assim que a encontra, ele arremessa sua adaga perto da asa do pássaro, e por causa do veneno, a asa fica paralisada. Aproveitando a brecha, o protagonista desfere o golpe final e a criatura desaparece. Doações e parabéns chovem na tela, e agora 500 espectadores estão assistindo à transmissão. Ao se despedir, Kento agradece a presença de todos e avisa que fará outra live em breve. Ele também menciona que está colocando os itens à venda, então todos devem ficar de olho no mercado de itens raros. Percebendo os números caírem super rápido, ele se pergunta o que houve, e então descobre que o King acabou de entrar ao vivo, o que o deixa furioso. Vendo o que está acontecendo, Kuru manda ele se acalmar e pergunta o que fará com a pilha de itens. Lembrando que tem outras prioridades, o protagonista agradece à espada. A espada o manda se apressar e se mover antes de perguntar quem é King e por que o garoto fica tão tenso sempre que ouve o nome dele. De volta ao mundo real, Shadow entrega todo o dinheiro que devia ao agiota. O cara pergunta se é dinheiro limpo. Confirmando que sim, nosso garoto pergunta se pode ir agora. O cara diz que sim, já que tudo foi pago. Sozinho em seu quarto, ele caminha até a janela e se pergunta se o garoto tinha a mesma expressão no rosto na primeira vez que foi lá. De volta em casa, o protagonista favorita a página da sala de estratégia das comunidades IKGG Travers. Descobrimos que os itens que ele coletou venderam mais do que o esperado, o que possibilitou quitar as dívidas. Nosso garoto decide entrar na live do King e percebe que muitos espectadores adoram assisti-lo. O cavaleiro aparece, dando início a mais uma missão, e diz que não se importa com quem o odeia e saiu da live, pois seu foco é dar aos fãs o melhor entretenimento possível. Chocado, o protagonista manda King parar, mesmo sabendo que é inútil. Ouvimos gritos vindo de seus fones, e ele diz que se isso continuar, o IDG Travis será destruído. Kento volta para o jogo imediatamente, e Kuru pergunta para onde ele está correndo. Descobrimos que ele está indo para Nonglad, porque depois de aniquilar uma vila inteira e matar milhares de pessoas, King anunciou que aquele seria seu próximo destino. Pensando bem, o protagonista se pergunta se os mercadores foram atacados por causa dele, e decide que nunca deveria ter feito a live. No momento em que chega à cidade, ele já consegue ouvir gritos de moradores sendo atacados sem nenhuma piedade. Seus olhos se arregalam ao ver a dimensão da destruição. Um dos mercenários pergunta quem ele é, mas como não responde, o cara diz que vai matá-lo também para que possa se juntar ao King. Ouvir isso faz nosso garoto ser inundado de raiva novamente, e com um único golpe, ele deixa o bandido com um braço a menos, então imediatamente invoca as mãos de Deus. Com o campo dual ativado, Shadow avança contra os inimigos. Kuru diz que o Anel do Assassino é muito bom, já que deu um aumento de 20% no dano em ataques furtivos. Uma nova habilidade chamada Gelo é desbloqueada, e o protagonista se pergunta se o atributo que ele usou absorve as habilidades de seus inimigos. Agarrando um cara pela garganta, ele exige saber onde está King. Afinal, ele sabe que King está transmitindo agora. Quando não obtém resposta, nosso garoto acaba com outro bandido. De repente, um jogador com um machado chama sua atenção. Kento pergunta quem ele é. Sorrindo, o cara pergunta o que Kento fará se ele disser que é o responsável por todas as mortes. Indo direto ao ponto, o protagonista diz que vai matá-lo. Enquanto ataca, o inimigo diz que isso é assustador, mas mesmo assim, Kento é melhor dar tudo de si se realmente acha que pode vencê-lo. Bloqueando o golpe, Kento percebe que o cara é mais forte do que esperava. Percebendo Kento recuar, o inimigo diz que isso vai economizar tempo, já que Kento é tão lixo que nem vale a pena lutar. Quando perguntado se está bem, nosso garoto diz a Kuru para não se preocupar. O cara do machado ataca novamente, pois percebe que ainda não acabou. Desviando, o protagonista percebe que precisará usar a velocidade a seu favor. O mercenário sente o perigo e contra-ataca. Surpreso, Shadow pergunta se ele usou aceleração instantânea. Confirmando, o cara diz que mesmo assim Shadow ainda não conseguirá vencê-lo.
A espada demoníaca pergunta novamente se seu dono está bem, então diz que reforços inimigos estão logo atrás deles. Soltando um suspiro, nosso garoto diz que está apenas começando. O inimigo pergunta se ele é do tipo que enlouquece por ter medo de morrer, o que faria sentido, já que com a chuva atrapalhando tudo, nem o céu está do lado dele. Discordando, o protagonista diz que na verdade estão, e então usa sua recém-adquirida habilidade de gelo. Os pés do assassino ficam presos ao chão pelo bloqueio de gelo. Sendo menosprezado, o cara do machado diz que está cansado de brincar. Aparecendo atrás do garoto, Shadow diz para ele relaxar e aproveitar um pouco mais, então decide lidar com os outros oponentes, que são rapidamente absorvidos pela habilidade do campo dual. O líder da gangue se pergunta como isso é possível, e por que os corpos não estão desaparecendo. De repente, Kuro começa a gritar, deixando tudo vermelho. Usando toda a sua força, o protagonista tenta continuar segurando a espada, que parece estar subindo de nível. O cara do machado aparece e diz que não vai deixar o garoto fazer o que quiser, mas é jogado para trás antes de levar um golpe direto. Nosso garoto diz que graças a ele ficou ainda mais forte, então saca a espada e libera as mãos de Deus. A arma diz que agora acabou, mas Kento parece triste porque não conseguiu salvar ninguém. Kuro manda ele olhar para trás, mas ele diz que tudo o que resta é a cidade em ruínas. De repente, alguém se aproxima e os agradece por terem sido salvos, revelando que estavam escondidos o tempo todo. Rapidamente, mais pessoas aparecem também. O protagonista fica aliviado por ter chegado a tempo, mas então, do nada, outra pessoa surge e diz que aquilo foi incrível. Ouvindo aquela voz, os olhos do nosso garoto se arregalam. Parado ali, King diz que finalmente é hora de conhecer o cara de quem todos andam falando. Então os dois se encaram antes da luta começar. Pegando o protagonista de surpresa, o cavaleiro o chama pelo seu nome verdadeiro. Shadow começa a gaguejar, totalmente confuso. Kuro pergunta o que aquilo significa. Nosso garoto diz que foi aquele cara que tirou o King dele. Cansado de esperar, Reito o ataca. Ele joga o garoto para trás e, mesmo ainda de pé, ele percebe que só a onda de choque causou muito dano e conclui que não pode vencer por causa da diferença de nível, o que significa que ele está prestes a ser derrotado pelo personagem que ele mesmo criou. A espada demoníaca pergunta se ele não vai lutar. O protagonista começa a se lembrar de tudo que Dingudi tirou dele na vida real, e finalmente decide que em Yelgodrubas ele não pode recuar. Dizendo que seu nome é Shadow, ele avança e diz que não será mais o brinquedinho do Reito. King ativa seu escudo para se proteger e diz que o garoto é realmente um perdedor, então deveria desistir logo. Vendo que seu HP está baixo, nosso garoto ativa sua habilidade de aceleração instantânea, mas é parado pela formação sagrada imperial, que anula todo e qualquer dano. Kuro diz que não está funcionando e pergunta se ele tem um plano. Ele diz que sim, porque é verdade que a habilidade do oponente funciona enquanto ele tiver MP suficiente, mas o que King não sabe é que existe uma maneira de passar por aquela formação sagrada insana. Colocando o plano em ação, o protagonista pensa que precisa continuar atacando até criar uma brecha. Irritado, Dingudi manda ele morrer logo, e é aí que Xiaobei encontra uma brecha e ataca, pegando o irmão de surpresa quando ele realmente sofre dano. Acontece que se King for atingido várias vezes no mesmo ponto exato, sua habilidade é cancelada, e fazer isso é basicamente explorar um bug que você só saberia se realmente conhecesse o jogo. O cavaleiro diz que mesmo assim, ele só perdeu um ponto. Não se importando, Kento diz que ainda é dano que ele causou. Jogando sujo, Reito diz que tem algo para lhe mostrar. Em uma tela grande, nosso garoto vê as pessoas que ele tanto tentou proteger presas em uma jaula. Um cara pergunta o que eles fizeram para merecer aquilo, mas o guarda o ataca. Vendo Shadow gaguejar, King pergunta se ele entende em que posição está agora. Então ele revela que tem pessoas presas em vários lugares além de Naunglade. Então se o garoto se mover um pouquinho, todas as vilas serão destruídas. Erguendo sua espada, o cavaleiro diz que o mais forte sempre vence, o que significa que enfrentá-lo é inútil, seja no jogo ou na vida real. Mantendo seu pequeno show, Reito ativa sua habilidade Dança da Espada Imperial. Chamas disparam em direção ao protagonista, enquanto Kuro manda ele desviar, mas parece que é tarde demais, e uma contagem regressiva começa. Caindo do penhasco, Shadow se pergunta se perdeu, e percebe que precisa reviver rápido, para que seu personagem não seja deletado. Com 10 segundos restantes, o protagonista diz que não pode desistir, porque jurou vingança. O problema é que ele não sabe como vencer Dingudi, o que só torna tudo ainda mais frustrante. No último segundo, ele começa a gritar, mas então, de repente, o anel do assassino começa a brilhar, deixando o nosso garoto completamente chocado. Algum tempo depois, ele acorda dentro de um quarto e se pergunta o que aconteceu. Encostado em um móvel, Kuro diz que o garoto deveria estar perguntando o que um estranho está fazendo no quarto. De repente, mãos envolvem o pescoço de Shadow, e uma voz pergunta se ele está acordado. O protagonista rapidamente se afasta, assustado, enquanto o cara do tapa-olho pergunta se Yuba errou ao reconhecê-lo. Quando a espada o questiona, nosso garoto diz que não conhece aquele cara, pelo menos não com seu personagem atual. Descobrimos que existem personagens no jogo conhecidos como os 5 grandes NPCs, um espadachim, um monge, um arqueiro, um mago e um assassino. Então, quando ele era King, Kento foi em uma missão com esse cara, Zadi, que é conhecido como o maior assassino de todos.
O protagonista pergunta por que ele o salvou. Zadie diz que foi por causa do anel, que aparentemente tem alguma função oculta. De braços cruzados, o jovem diz que pediu a Yuba para dar o item a alguém corajoso, porque quem o recebesse se tornaria seu discípulo. Surpreso, Shadow percebe que esta é sua chance, mas Zadie diz que a velhinha deve ter se enganado, já que o garoto deixa as pessoas se aproximarem demais com muita facilidade. Então, assim que estiver curado, ele deve ir embora. Chocado e recusando-se a ser abandonado, o protagonista diz que é muito fraco e não consegue proteger nada sozinho, então deveria ter pensado em como ficar mais forte. Temendo o pior, Kuro manda seu dono se acalmar. De repente, o assassino diz que mudou de ideia e manda o jovem encontrá-lo lá fora para um teste, porque se ele conseguir usar esse sentimento corretamente, ele pode realmente se tornar alguém. Levantando-se, Shadow diz que o plano agora é se tornar um discípulo e subir de nível, para então destruir os oficiais de Nordic Peak e pegar de volta tudo que Reito roubou. Lá fora, Zadie conversa com alguém. Essa pessoa diz que só concordou porque Yuba pediu, mas também não reconhece o jovem. É Ari, que antes de partir diz que tem um forte pressentimento de que ela e Shadow se encontrarão novamente. Assim que o protagonista está pronto, ele e o assassino começam o teste. Pensando consigo mesmo, Kento diz que não consegue acertar um combo. Enquanto isso, o cara do tapa-olho pergunta se ele não vai usar suas habilidades, então nosso garoto ativa o bloqueio de gelo. Em seguida, ele usa a aceleração instantânea para atacar por trás, mas Zadie desvia com um salto, e pulando em uma árvore, diz que a velocidade dele é decente comparada à maioria das pessoas. Quando perguntado, o protagonista revela que está no nível 30, o que faz o mestre concluir que ele precisa atingir pelo menos o nível 50. Após passar no teste, uma missão é desbloqueada. Virando-se, Shadow diz que atingirá esse nível em uma semana, mas o assassino diz que ele tem apenas 3 dias se quiser se tornar seu discípulo. Percebendo que precisa ganhar 20 níveis em 72 horas, nosso garoto calcula que não vai dormir tão cedo. Em outra luta, Zadie diz que seus movimentos estão ficando previsíveis, então ele ataca o jovem por trás. Ele cai no chão e percebe que não consegue se mover. O mestre pergunta se é só isso que ele tem. Lembrando que precisa derrotar King, o protagonista tenta se levantar e chutando diz que tem que vencer o rei. O cara diz a Kento para deixar sua intenção assassina preencher todo o seu corpo enquanto mantém a cabeça fria, porque esse é o mínimo para ser seu discípulo. De repente, uma mensagem de parabéns aparece e finalmente o protagonista atinge o nível 50. Alongando-se, o assassino diz que pensou que levaria 5 dias, o que faz nosso garoto perceber que estava agindo de forma meio irracional. Depois de adquirir a habilidade Caminho das Sombras, Shadow fica confuso, mas Zadie diz que é seu atributo, e que vai mostrar como funciona apenas uma vez. Ele desaparece nas sombras e reaparece atrás do protagonista, dizendo que a habilidade permite ao usuário se mover para as sombras de outras pessoas. Kourou diz que isso é interessante e funciona muito bem com o Anel do Assassino. Aproximando-se, o mestre diz que tem um favor a pedir, então ele revela que ouviu falar de monstros nunca antes vistos e de espadachins e magos desaparecendo. Então, já que as coisas estão perigosas, ter um parceiro ajudaria. Nosso garoto concorda sem hesitar, já que se ele completar a missão, receberá recompensas. Cortamos para outro lugar, onde alguém reclama que um espécime é um fracasso. Vemos 2 criaturas dentro de 2 tubos. Pressionando um botão, o cara com olhos cor de fogo diz que essa é uma boa reação. E depois de receber uma missão para derrotar um jogador de nível 50 usando um monstro modificado, ele diz que tem que completá-la em nome de sua pesquisa. Algum tempo depois, no pântano de Karat, Kento percebe que Zadie não estava brincando sobre os monstros. O cara diz que o alvo está na mansão, e que aquelas criaturas não são modificadas. Vendo um monte de comentários surgindo, ele diz que não sabia que Xiaobei era um streamer. Nosso garoto se desculpa pela multidão barulhenta, mas o assassino diz que está tudo bem, e que receber tanta atenção na verdade o deixa animado. Atacando, ele ativa sua habilidade, Dança da Espada de Fio, eliminando um monte de monstros de uma vez, fazendo o protagonista perceber que o cara realmente estava se segurando quando lutou com ele. Zadie diz que cuidará do resto e deixará a mansão para Shadow. O protagonista segue direto para o QG do culto, e quando os espectadores perguntam o que está acontecendo, ele diz que tudo o que sabe é que o culto tem causado problemas e que a live pode cair na zona proibida de filmagem. Kourou diz que é uma forma estranha de colocar, mas Kento insiste que não pode deixar as pessoas verem a arena de duelo. Depois de verificar o mapa, ele chega ao 3º andar e abre as portas para ver o que vem a seguir. Um inimigo aparece, mas é tão fofo que nosso garoto realmente se pergunta se é mesmo um oponente. De repente, alguém manda ele olhar para trás. Ele se vira e se encontra cara a cara com uma horda inteira de criaturas. Uma delas ataca imediatamente, mas é eliminada em pouco tempo. Pensando bem, o protagonista diz que aquelas devem ser as criaturas codificadas. Então alguém aparece e diz que não esperava que uma quimera produzida em massa fosse derrubada com um único golpe. Ele acrescenta que faz muito tempo que não vê Shadow. Nosso garoto fica confuso, e o cara lembra que ele é Sud, o caçador novato, e que ele criou uma nova conta só para se vingar, gritando ele invoca outra criatura, e depois que um gorila com chifres aparece, ele diz que é a vez dele de se divertir. Num piscar de olhos, coisas voam, e o cara fica olhando com a boca aberta. Sentado em cima do gorila, o protagonista pergunta quem foi mesmo que ele disse que ia matar. Aparecendo atrás do mercenário, ele aproveita para perguntar se o cara é o mentor por trás do culto. Em pânico, Sud grita para Kento se afastar dele. Nosso garoto o faz, então reaparece e pergunta se ele está tentando ter outra conta deletada. Tremendo como louco, o cara diz que o líder está atrás das grandes portas e pergunta se está seguro agora. Provando que não, o protagonista o mata, dizendo que é melhor ele nunca mais aparecer na frente dele.
No mundo real, um espectador diz que Shadow é de alguma forma aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. O protagonista entra no laboratório como se fosse o dono do lugar. Kuro diz que o lugar é incrível e se pergunta quem poderia estar modificando os monstros. Rapidamente, nosso garoto chega à última porta, mas ela está trancada, então ele usa sua espada para cortar a madeira e fazer uma entrada dramática. Um pouco mais adiante, o cientista diz que aquilo foi bem violento. Apresenta-se como Irides, um oficial de Nodic Peak, e pergunta se o garoto veio causar problemas em seu santuário de pesquisa, o que significa que ele é o assassino sobre quem foram avisados. Com um olhar sinistro, o pesquisador diz que Shadow apareceu na hora perfeita, porque ele acabou de finalizar sua criação. Curioso, nosso garoto começa a sentir o cheiro de rim. Irides diz que pegou dados de um NPC e os fundiu em um monstro, criando seu melhor trabalho até agora. Quando chamado, o Cavaleiro Dragão se levanta. O protagonista fica completamente atordoado, enquanto a criatura parece estar rindo. Vendo a garotinha presa lá atrás, ele diz que seu pior medo acabou de se tornar realidade e se prepara para dar um fim àquele show de horrores. Durante a luta, Kuro pergunta por que o garoto não está contra-atacando. Nosso garoto diz que é porque há NPCs fundidos na criatura. O Cavaleiro Dragão cospe chamas azuis, enquanto também drena a força vital do NPC. O protagonista desvia de outro golpe mortal, perguntando-se se há alguma maneira de salvar aquelas pessoas e se a resposta pode ser aquelas pulseiras brilhantes nos pulsos do inimigo. Rindo, Irides diz que sabe que o garoto não conseguirá vencer. Bloqueando outro golpe com sua espada, Shadow decide testar sua teoria. Então ele salta no ar e reaparece bem perto do dragão, dizendo que está prestes a mostrar como espadas duplas são realmente usadas. Aparecendo nas costas do inimigo, nosso garoto corta as pulseiras e há um clarão de luz. Chocado, o pesquisador pergunta como isso é possível e ordena que sua criação se concentre em quem ela deve matar. Obedecendo, o dragão lança fogo no garoto, que apenas observa a destruição acontecer. Logo depois, ele usa sua habilidade Caminho das Sombras e aparece debaixo do cavaleiro. Para terminar de cortar as braçadeiras, ele ataca novamente e a criatura começa a gritar antes de desabar no chão totalmente derrotada. Preocupado, Shadow se pergunta o que aconteceu com os NPCs e percebe que os anéis de dados estão se transformando em luz. Eles continuam flutuando ali, brilhando, e o protagonista reza para que estejam bem. De repente, a luz fica mais forte e os reféns caem no chão. Rin abre os olhos e vê Kento correndo em sua direção. Ela fica feliz quando ele a abraça, e ele diz que está feliz por ela estar bem. Atordoado, o cientista pergunta como os dados do NPC foram restaurados e percebe que sua missão falhou. No chão, ele reclama que não conseguiu uma classe única, e diz que nunca perdoará Xiao Bei por isso. Com o apertar de um botão, os monstros presos dentro dos tubos são liberados, e eles se preparam para executar a vingança de seu criador. O protagonista se coloca na frente das pessoas inocentes e então grita para todos saírem dali agora mesmo. O cientista diz que será divertido vê-lo lutar enquanto tenta proteger os NPCs. Um rato demoníaco pula em nosso garoto e morde sua espada. Pensando consigo mesmo, ele diz que as criaturas não são tão fortes, mas é uma história completamente diferente quando você tem pessoas para proteger. Rin acaba sendo agarrada por um monstro e começa a gritar, forçando o protagonista a agir imediatamente. Logo as criaturas cercam os mocinhos, enquanto Irides ordena que eles acabem logo com isso. De repente, alguém aparece e pergunta se Shadow precisa de uma mãozinha. É Jing, e sem muito esforço, ele elimina os inimigos. O pesquisador, em pânico, pergunta o que um dos 5 grandes NPCs está fazendo ali. Nosso garoto diz ao mestre para levar a Rin e os outros para fora, e que ele virá depois de dar um jeito no cientista. O mercenário diz que entendeu e que o verá mais tarde. Ativando sua habilidade de campo duplo, Kento pergunta a Irides se ele está pronto para se arrepender de tudo que fez. No chão, o cara implora para ser poupado, mas o protagonista diz que é hora da execução. Então outra pessoa aparece e diz que isso vai ser um problema, porque ele não vai permitir que o cientista seja morto. Com um sorriso, Kento nem hesita e parte direto pro ataque, forçando Shadow a usar toda a sua agilidade só para erguer a espada na frente do corpo. Depois de ser bloqueado, o cara de cabelo branco diz que isso vai ser divertido. Nosso garoto agradece o elogio enquanto pensa em como seu oponente é forte. O inimigo diz que sabe que Shadow usa uma técnica bem perigosa, e ao ver a reação do protagonista, percebe que seu palpite estava certo. Se apresentando como um dos 4 oficiais do Pico Nórdico, Ken diz que é um prazer brincar com ele. Então ele ataca imediatamente, usando sua habilidade chamada Golpes de Lupus. Mesmo aguentando o impacto, o protagonista percebe que a técnica fica mais forte a cada golpe. O inimigo pergunta quantos ataques ele acha que consegue aguentar. Preocupado, nosso garoto tenta recuar, mas suas pernas são presas por lagartos. Com um golpe ele os elimina, mas mais aparecem. E Modes pergunta quanto tempo Ken planeja arrastar a luta. Em vez de aproveitar a chance de acabar com Shadow, o cara se aproxima e diz que isso estragaria a diversão, enquanto o pesquisador grita que ele deveria ser mais grato pelo apoio. Kuro pergunta se não seria inteligente fugir enquanto os dois discutem. Discordando, o protagonista diz que essa é a chance deles de derrubar os dois de uma vez. Irritado com a interrupção, Ken diz que não há como evitar o que está por vir, então de agora em diante ele vai com tudo. A espada demoníaca diz que seu dono precisa correr imediatamente, já que o campo de duelo está aberto, e por ser um campo absoluto, ninguém está isento das regras, nem mesmo ele, o que significa que se o garoto perder, ele será engolido pelas mãos de Deus.
Sem dar tempo para ele escapar, o cara de cabelo branco começa a desferir golpes de lupus novamente, dizendo que ele é realmente forte por sobreviver a 10 ataques seguidos. Quando tudo parece sem esperança, alguém libera o golpe que divide o céu, forçando Ken a recuar imediatamente. Ari aparece e diz que eles não podem parar o inimigo, não agora. Quando o protagonista pergunta por que ela está ali, ela apenas diz que vai cuidar de Aides, enquanto pensa que está ali mesmo só para ver se Shadow é digno de empunhar Kuro. Voltando à ofensiva, o lutador de punho diz que a mulher parece confiar muito no garoto, e ele terá que perguntar a ela o porquê depois que vencer. A espada demoníaca continua absorvendo a maioria dos golpes. Recuando, nosso garoto percebe que agora que o cara está mais forte, ele não pode se dar ao luxo de ser atingido. Avançando, Ken diz que não há escapatória, então lança um golpe usando a dança do punho de fluxo fluido. O protagonista mal se salva de novo, e seu oponente diz que faz muito tempo que uma luta não o fazia sentir assim, então ele errou de propósito só para mostrar ao garoto que ele não deveria tentar fugir mais, e deveria apenas se divertir. Vemos nosso garoto suando frio. Lá atrás, Ari acaba desabando no chão. O cientista diz que esse é o preço por eles arruinarem seu laboratório de pesquisa. Vendo a criatura enorme, Kuro diz a Shadow para correr, para que ele e a mulher não sejam engolidos pelo campo de duelo. Pensando em Rin, Kento diz que nunca mais vai perder, então ele se recusa a recuar. No chão, a mulher diz que nunca pensou que seria a primeira a confiar no jovem. Kento diz que o garoto é o melhor, mas então, de repente, o braço do diabo se ativa, e uma sombra negra envolve nosso garoto e sua espada. Gritando, o item diz que o poder de repente despertou dentro dele. Com um único golpe, o braço aniquila a criação do cientista, então começa a se aproximar dos outros inimigos. Ken consegue bloquear o primeiro golpe. Enquanto isso, o protagonista se pergunta por que as mãos de Deus parecem estar literalmente se materializando. Assustado, Ares joga poções nas garras negras, mas sua magia é cancelada e acaba atingindo o cara de cabelo branco. Shadow diz que ainda não acabou. O inimigo se vira bem a tempo e consegue se defender, mas ainda assim leva um corte no pulso que o faz perder HP. Kuro diz que adora essa sensação de poder e que seu dono é melhor se apressar para que ele possa absorver tudo. No chão, o pesquisador pergunta por que a espada está emitindo uma aura tão sinistra e como o garoto consegue manter a sanidade ao usá-la. Ari aparece e diz que isso é só uma parte do que a arma pode fazer. As mãos avançam sobre o cientista, que percebe que não há como vencer, já que até Ken está lutando. Determinado a sair vivo, ele pega mais poções e a joga no chão, criando uma nuvem de fumaça para que possam escapar. Ken diz que o tempo dele acabou, mas que honestamente adoraria continuar com a carnificina. Nosso garoto diz que não vai deixá-lo escapar, mas é tarde demais. Os dois simplesmente desaparecem. Sozinho com Ari, Shadow pergunta quem ela é e como ela despertou aquelas habilidades em Kuro. Ela diz que se ele realmente quiser saber, deve ir ao Café Frozen no dia seguinte ao meio-dia, mas só se estiver realmente interessado. Antes de sair do jogo, ela revela que sabe o nome de Kento, o que o choca completamente. Pensando em tudo o que aconteceu, o protagonista se pergunta que outras regras Kuro conhece e ele não. Então ele decide que a única opção é ir ao encontro, mesmo que não queira. Lá fora, Zadi diz que a parte dele está feita e todos os NPCs estão em segurança. Nosso garoto o agradece enquanto olha todas as criaturas que o cara derrubou. Vemos que, como recompensa, ele ganhou o casaco do assassino. Além disso, o mercenário entrega a ele a braçadeira do espadachim. O protagonista fica feliz com os presentes, então os dois se despedem e prometem se encontrar novamente um dia. No mundo real, Kagura vai ao Café Frozen e se pergunta como ele vai descobrir qual pessoa é. Ari, de repente alguém chama o nome dele. É ela, e ao fazer isso, ela mostra que sabe como ele é, mesmo que ele não pareça o mesmo que no jogo. Quando o protagonista se senta, ela se apresenta como Ari e diz que é um prazer conhecer o rei, ou melhor, o herdeiro do grupo Jinguji. Assustado, Kento pergunta como ela sabe disso. Ela diz pra ele relaxar e que ela investigou as informações que conseguiu com Kuro. Na cabeça dele, ele pensa, como ela pode ter informações pessoais de um jogador? Mas ele rapidamente descobre que Ari é uma engenheira que ajudou a criar o EDG Reverse. Ela foi demitida quando o grupo Jinguji assumiu, então agora ela quer vingança, mas vai precisar de ajuda. Ouvir isso o faz lembrar de tudo que Reito fez a ele. Kento pergunta o que ele ganha em ajudá-la, e diz que a única razão pela qual ele veio é porque quer saber mais sobre Kuro. Aceitando os termos dele, ela diz que criou a arma para lutar contra o grupo Jinguji, e os requisitos para obtê-la são super rigorosos porque ela queria encontrar um jogador que fosse realmente digno. Nosso garoto finalmente liga os pontos. Arisa disse que teve que dar Kuro a um jogador altamente habilidoso para que o conglomerado não percebesse. Pensando bem, Shadow diz que acredita na história dela, mas seu único objetivo é vencer o rei, não derrubar todo o grupo Jinguji. Ele está prestes a dizer isso, mas ela diz que sabe que é difícil lutar contra o rei sem o equipamento certo. Admitindo que ela está certa, ele diz que já perdeu pro irmão antes, então a engenheira pergunta o que ele acharia de conseguir um patrocinador, já que suas transmissões estão bombando. Kento diz que tem pensado nisso, mas como novato, poucas pessoas estão interessadas em patrociná-lo. Orisa discorda e diz que faz parte do grupo Oga, grande o suficiente para enfrentar o grupo Jinguji. Acontece que a organização é considerada um dos 5 maiores conglomerados do mundo, e é de propriedade de seu pai e irmão mais velho, o que a torna uma herdeira. Orisa diz que de qualquer forma, os objetivos de ambos podem acontecer se ele concordar em fazer parte do plano. O protagonista diz que isso é bom, mas que não é uma boa ideia falar sobre isso naquele lugar. De repente, a mulher estala os dedos e todos dentro do café congelam.
Antes mesmo de explicar, ela diz que toda a estação pertence ao grupo Oga, então não há motivo para se preocupar. Então ela pergunta novamente se Kento está disposto a ajudá-la, enquanto ele apenas a encara de boca aberta. Um mês depois, dentro do jogo, nosso garoto está observando a equipe do Pico Nórdico. Kuro diz que eles podem finalmente começar a verdadeira vingança. Concordando, o protagonista diz que agora que ele tem um equipamento melhor, ele não pode se dar ao luxo de estragar tudo, o que significa que é hora de começar a caçada. Quando a noite cai na Vila Gazef, os bandidos estão falando sobre os rumores de que o sabotador é o mestre da guilda, conhecido como o irmão mais novo do rei. As mãos de Deus aparecem prontas para aniquilá-los, então um golpe arranca as cabeças de 2 assassinos. Shadow aparece e diz que eles são lentos demais. Kuro diz que o garoto está em boa forma, mas então ele percebe que algo está errado, e que eles eram os alvos desde o início. Ken aparece e diz que, como esperado, o garoto tem bons instintos. Sabendo que o mercenário é obcecado por lutar, o protagonista percebe que terá que queimar um pouco de energia antes de enfrentar o rei. Todos começam a gritar, torcendo pelo cara de cabelo branco. Mas do nada, ele soca um de seus próprios fãs e diz que isso é meio estranho, exatamente como ele pensou. Então ele revela que, embora tenha sido ordenado a trazer Shadow, o que ele realmente quer é lutar com ele 1 contra 1. Depois disso, ele pergunta se o garoto realmente é o irmão mais novo do rei. Nosso garoto pergunta o que aconteceria se ele dissesse sim. Ken diz que pensou que entrar numa guilda seria divertido, mas tudo o que ele tem feito é caçar NPCs sem motivo real. Então ele está deixando o Pico Nórdico. Os outros bandidos dizem que isso é traição. Ainda assim, Ken diz que será muito mais interessante assistir o protagonista lutar contra o rei. Então ele vai seguir em frente, e quando tudo acabar, eles terminarão a luta que começaram antes. Kato concorda e diz que se as coisas saírem como ele espera, ele será o oponente de Ken num futuro próximo. Vendo o garoto desaparecer, Ken fica impressionado com sua velocidade e começa a rir. Então ele diz que coisas divertidas sempre o deixam de bom humor, e mesmo odiando atacar uma pessoa em grupo, ele adora esse tipo de batalha real, então não importa como isso termine, porque a melhor sobremesa estará esperando por ele depois. Shadow segue para a vila onde Rito já está esperando. Quando perguntado sobre a traição de Ken, nosso garoto diz que parece que os subordinados de seu irmão não gostam muito dele. Descobrimos que a vila está vazia, porque Kagure fez questão de evacuar todos os NPCs. Sem se importar nem um pouco, Raito diz que estava cansado de esperar a diversão começar. Ativando sua habilidade, o protagonista diz que desta vez ele vai vencê-lo. Pensando consigo mesmo, o rei diz que recebeu relatórios sobre esse atributo, mas os efeitos ainda são desconhecidos, o que significa que ele precisará anular todo o dano. Jinguji ativa sua habilidade Fortaleza Imperial. Assustado, Kuro diz a Shadow para esperar. Explicando a espada, o protagonista diz que esse atributo aumenta a resistência do rei por 3 minutos. Avançando, o cavaleiro diz que seu irmãozinho nem conseguirá arranhá-lo. Analisando a situação, Raito se pergunta o que está acontecendo com o HP do garoto e por que seus ataques não estão funcionando. Nosso garoto diz que sabe o que ele está pensando, porque ele está recebendo dano, porque o dano só se aplica quando você realmente atinge seu oponente. O rei é pego de surpresa por trás e diz que vai rachar o chão para selar os movimentos do garoto com pulverização imperial. Shadow diz que mesmo assim, ele será o primeiro a machucá-lo. Gritando, Jinguji manda ele descer do cavalo e, mostrando todo o seu poder, diz que não importa o quanto ele lute, ele sempre será um perdedor. Preocupado, Kuro diz que o garoto está o provocando demais, mas Kento diz que esse é o plano, porque há uma maneira de contornar a formação imperial sagrada. Lançando um ataque, o rei pergunta se o garoto realmente acha que ele vai cair no mesmo truque 2 vezes. A espada diz ao protagonista para desviar, e vemos que a explosão pode ser vista a quilômetros de distância. Quando a poeira baixa, o cavaleiro começa a rir, dizendo que no final, ele sempre será o vencedor. Aparecendo atrás de seu oponente, nosso garoto usa sua adaga de veneno, e diz que, aparentemente, Irides não mencionou sua habilidade Caminho das Sombras. O rei recua e pergunta por que seu HP está caindo. Explicando, o protagonista diz que é por causa de sua adaga, que tem veneno de hidra, e quando ele ativa sua habilidade de terremoto, ele diz que é o fim, porque qualquer um pego no tremor terá sua agilidade cortada em 50%. E além disso, com seu atributo de dominação de sangue, toda vez que o alvo sofre dano, ele perde 20% de suas habilidades. Reino tenta atacar, mas seu corpo está paralisado, mesmo com sua formação imperial ativa. Nosso garoto diz que isso é porque a única coisa que a formação não pode bloquear são golpes diretos, o que inclui danos causados por debuffs. Gritando, o rei pergunta como diabos sua habilidade deveria contar como uma fortaleza. Shadow diz que a formação não o torna invencível, e o que torna um jogador bom é ser capaz de encontrar respostas para suas fraquezas. Então, já que seu irmão ainda é basicamente um novato, ele gostaria de dar as boas-vindas a ele ao Yagiji Travers. As mãos de Deus aparecem atrás de Heidou. Enquanto isso, o protagonista decide atacar por cima. O rei diz que não acabou, porque sim, ele é invencível enquanto a formação imperial sagrada estiver ativa. Nosso garoto diz que ele está esquecendo de algo, seu MP está quase acabando. Antes de desferir o golpe final, Kento se despede do rei, todos os bons momentos que ele teve com aquele personagem passando por sua mente. Vemos o cavaleiro ser cortado ao meio antes de ser engolido pelas mãos de Deus. Com o trabalho feito, o protagonista diz que agora é a vez de Yoga. No mundo real, Reito se pergunta como perdeu para alguém tão fraco, então ele decide beber um pouco de água, mas seu telefone começa a tocar. Do outro lado, seu pai pergunta o que diabos ele acabou de fazer, e manda ele ligar a TV, onde todo o esquema de trapaça está sendo exposto numa reportagem.
Furioso, o homem pergunta se Jinguji está tentando destruir o grupo só porque ele é teimoso demais. Acontece que quem vazou tudo foi Arisa. Ela se juntou aos engenheiros que foram demitidos injustamente para gravar um vídeo sobre tudo o que aconteceu, e foi assim que descobriram que Reito estava por trás, iniciando a queda do grupo Jinguji. Conversando com ela, o protagonista pergunta o que vai acontecer com seu irmão e a organização. Ari diz que o grupo não vai mais se envolver com Yunjin de vez e eles perderam toda a sua receita. Quanto ao mentor, ele parece estar sendo protegido, então ela não conseguiu muitas informações. Nosso garoto diz que seu pai nunca se importou muito com ele, mas que ama Reito, então eles conversam sobre como Arisa voltou a trabalhar para a empresa de jogos e foi promovida junto com os outros engenheiros. Sorrindo, Kento diz que está ansioso pelas atualizações. O alarme toca e ele diz que é hora. Ela diz para ele ter cuidado e ele diz para ela fazer o mesmo. Então Shadow retorna ao jogo, onde Ken já estava esperando. Se preparando, ele diz que tem que cumprir sua promessa na frente da multidão assistindo, incluindo Irides. Gritando, o cara diz que só está ali porque foi forçado. Ken diz para ele aproveitar o show, e enquanto ativa sua habilidade, ele diz que um duelo enorme está prestes a começar. Nosso garoto e Kuro sorriem, e então eles avançam para a luta. O protagonista diz que eles precisam vencer aquela partida, e a espada diz que não tem a menor dúvida de que vão.